A capacidade de transformação dos nossos corpos é imensa, é praticamente desconhecida para nós, porque nós lidamos com apenas uma pequena porcentagem do potencial disponível como elemento de transformação, materialmente falando, como elemento de transformação, como capacidade de adaptação dos nossos corpos. Isso vale para a mente, vale para o emocional, vale para o etérico e o físico. Então, esses nossos corpos humanos, os corpos onde nós, como almas, estamos encarnados, têm um potencial muito maior do que é utilizado hoje. E se tivéssemos isso em conta, a transformação da vida sobre a Terra teria um curso completamente diferente do que o curso que está tendo atualmente. Os nossos corpos podem entrar em sintonia com níveis de energia que possibilitam transformações quase imediatas. Nós tivemos relatos, algumas pessoas tiveram até a oportunidade de presenciar condições em que o corpo físico é transformado ou é curado, como se costuma chamar, em situações impossíveis. Curas milagrosas acontecem. E isto é algo isolado na nossa história. E poderia não ser assim se estivéssemos acionando este nosso potencial de uma outra maneira. Este potencial não é algo que os corpos possam lidar sozinhos, mas é algo que é ativado nos corpos em contato com redes mais sutis, com redes de energia mais elevadas. Então, o nosso relacionamento com o corpo mental, com os pensamentos, com as emoções, os desejos, com a nossa vitalidade, com a nossa percepção, com as sensações em nós, com os sentidos, o nosso relacionamento com o corpo físico precisaria ir mudando de foco para que nós pudéssemos liberar esta capacidade, liberar esta possibilidade de transformação. Todo este processo conhecido dentro do sistema nervoso, dentro do sistema glandular, dentro do que são os ciclos das idades do indivíduo, são processos que correspondem a uma conjuntura energética passada e, não apenas isso, mas uma conjuntura energética que foi deturpada, foi degenerada. Porque além de nós não dinamizarmos o potencial, nós, ao longo das vidas, pelo modo de vida, fomos restringindo esse potencial. Então, aquele potencial latente, como uma brasa, e deve, a uma certa altura, se incendiar e se tornar um fogo ativo, aquela brasa foi cada vez se tornando mais diminuta ao longo das encarnações. Então, nós precisaríamos mudar esse nosso relacionamento para que este potencial, que é muito maior, tivesse um fluxo mais livre e pudesse ser ativado em contato com as energias mais sutis do nosso ser e do universo. Quando nós nascemos, não no plano físico, quando nós viemos à luz e quando nós respiramos com o nosso corpo pela primeira vez, a nossa primeira respiração, aquele momento nós estamos entrando em contato fisicamente com a dimensão física, com o nível físico universal. Até então, nós estávamos em contato com este nível físico indiretamente. Estávamos ligados ao corpo materno, recebíamos a nossa nutrição por meio do cordão umbilical
E este vínculo entre os corpos físicos era muito grande, ela é até física, não temos um cordão que tem que ser separado. Então, a primeira respiração possibilita que o nosso corpo etérico, ainda embrionário, digamos assim, ele receba uma impressão universal. Então, quando nós respiramos pela primeira vez, é como se imprimisse em nosso corpo etérico uma foto da conjuntura universal. Então é por isso que até hoje a astrologia tomou como referência a data do nascimento, o local do nascimento, porque aquilo ia mostrar na disposição dos astros uma certa leitura, uma certa conjuntura que significam predisposições. Aquilo, na verdade, não é um condicionamento ou um único condicionamento. Aquilo entra como parte da formação dos nossos corpos. Então, nós temos uma herança genética, nós temos um karma, temos uma relação de efeitos que trouxemos de outras vidas, sementes que semeamos em outras vidas e que vamos colher nesta. Então, essas influências vão se somando. E esta conjuntura universal com a qual entramos em contato quando respiramos pela primeira vez, ela se imprime em nós de uma determinada maneira. E até hoje, o nosso contato com esta vida universal foi feito muito timidamente, porque todo o nosso arcabouço energético, os nossos centros etéricos, os nossos centros sutis, eles estavam muito restritos à órbita terrestre. Então recebíamos as influências do espaço indiretamente e de maneira bastante tímida, digamos assim, de maneira restrita. Então, esta predisposição, esta foto que se imprime em nós, é algo que recebíamos, essa impressão era para nós transmitida por intermédio do Sol. Então, foram identificados 12 signos do zodíaco, porque nós tínhamos, por intermédio do Sol, 12 portais, simbolicamente falando, de relacionamento da vida terrestre, solar e cósmica. Então, esta relação da Terra com o Sol e do Sol com o Universo podia ser reconhecida por intermédio de 12 portais ou por intermédio de 12 padrões, padrões de sintonia, padrões de relacionamento, padrões de afinidade. Então, dentro daquela conjuntura cósmica que era impressa em nós, um desses portais prevalecia, ou a combinação de algum desses portais, de alguma dessas sintonias, regida por alguma que era prevalente. As conjunturas cósmicas universais dos planetas no sistema solar se refletem em toda a vida terrestre e se refletem em nosso corpo físico até organicamente. Então, até mesmo a maneira como o sistema nervoso se organiza, a maneira como o sistema nervoso cresce geometricamente, os padrões de desenvolvimento etéricos e do sistema nervoso espelham essas realidades. Então, nós temos diferentes vias de desenvolvimento, a depender da nossa constituição, a depender do nosso temperamento, a depender das energias que estão atuando em nós, nós teremos padrões que serão a nossa via de menor resistência, ou serão a nossa via de desenvolvimento. Esses padrões astrológicos, digamos assim, porque cada signo do zodíaco esteve até hoje representando um desses padrões de sintonia do Sol
e de comunicação da Terra com o universo, do ponto de vista do ser humano, esses padrões não são condicionamentos, não deveriam ser. São tendências que podemos utilizar de diferentes maneiras. Depois que estamos encarnados, nós temos as nossas noites de sono. E quando nós vamos dormir com o corpo físico, a consciência se retira do corpo físico, funciona nos outros planos, vamos até o sono profundo e voltamos, atravessando novamente as dimensões da consciência, os níveis de consciência, voltamos com a consciência para o cérebro físico. Quando nós despertamos, voltamos com a consciência para dentro do corpo, quando despertamos pela manhã, ali novamente nós estamos nos relacionando renovadamente com toda a conjuntura universal. Então, num certo sentido, nós teríamos possibilidade de, a cada despertar, nascermos de novo. Porque, em vez de nós ficarmos confirmando em nós certos padrões antigos, arraigados, já estruturados, nós poderíamos estar usando as conjunturas universais, as conjunturas planetárias, tudo isso que vem do universo para nós, como elemento de transformação. Então, cada novo amanhecer poderia ser uma nova encarnação, num certo sentido. Se nós começássemos a entrar neste movimento universal. Porque o movimento universal é permanente. A Terra não para de girar em torno do Sol, e o Sol viajando dentro da galáxia, e a galáxia viajando no espaço. É um movimento contínuo. Então, quando a nossa consciência começa a sintonizar com este movimento universal, é para isso que nós somos chamados, para um movimento contínuo. Então, movimento contínuo significa transformação contínua. Significa nós começarmos a nos relacionar com esse potencial imenso de transformação que está latente dentro de nós, como uma brasa que em algumas pessoas está bem diminuta, em outras está querendo se tornar fogo, ativo, irradiante. Então, temos que acionar este potencial, e este potencial ele será ativado no nosso relacionamento com uma rede mais sutil de energias. Então, cada amanhecer, cada despertar, se feito na atitude correta, depois de uma noite de sono, também na atitude correta, pode ser profundamente transformadora. Nós voltarmos de um sono profundo e entrarmos corretamente no corpo, e ao entrar com a consciência no cérebro, nós percebermos que estamos despertando, ali nós fazermos uma determinada sintonia, isso para o ser pode ser um nascimento. Se for feito nessa disposição de nós deixarmos de ser tudo aquilo que nós fomos, tudo, nós nascermos de novo, nós nos reestruturarmos, porque é isto que pode acontecer depois de uma noite de sono profundo, atravessando as outras dimensões e voltando para o cérebro físico. Nós nos reestruturarmos. E, além disso, nós temos um outro elemento que, ao longo do dia e ao longo da noite, nós estamos respirando. E quando nós respiramos, nós trazemos para dentro do corpo físico, e é algo que corresponde ao movimento nos corpos sutis, então isso é sincronizado
com um certo movimento de energias nos planos sutis, nós trazemos para dentro do corpo físico este fluido universal, que é este ar que respiramos e que tratamos de maneira tão vulgar, não banalizamos este ato universal, trazemos para dentro do corpo físico este fluido universal. Este fluido circula no nosso corpo físico de uma determinada maneira e devolvemos esse fluido para o universo. Então, cada respiração é um ato de união, é um ato de confirmação desse nosso ritmo, de estarmos dentro de um ritmo universal maior. Então, num certo sentido, a cada respiração nós poderíamos nascer de novo. Nós poderíamos, a cada respiração, estarmos nos relacionando com a vida universal de outra maneira. E existe nos nossos corpos um potencial para isso. Precisa ser ativado, despertado, transformado em fogo ativo. E para isso, nós não precisamos ficar ocupados com a respiração ou usarmos técnicas de respiração. Nós precisamos estar corretamente enfocados. Nós precisamos sair desta rede que nos aprisiona, que foi uma rede que nós mesmos construímos. São modos de pensar, modos de reagir, jogos de poder, defesas, ressentimentos, mágoas. É uma rede de cristalizações que impede um relacionamento nosso com a vida, que está aí a vida. Nós estamos respirando esta vida. E diz a sabedoria antiga, diz o ensinamento, que os homens sábios da antiguidade respiravam até os calcanhares. Então, não é um problema dos pulmões. É um problema de nós estarmos inteiros, caminhando sobre a terra inteiros, e sendo aqui uma antena de uma vida universal com a qual estamos permanentemente em contato. Estamos respirando esta vida universal. Estamos nos comunicando com essa vida universal organicamente, fisicamente. Do ponto de vista etérico, e é o corpo etérico o princípio criador no plano físico, do ponto de vista etérico, nós temos centros de energia. A organização etérica, esta rede de energias etérica, tem centros que são como vórtices, são como pontos focais para determinadas energias que vêm do universo etérico, circulam em nós e voltam para o universo etérico, assim como o ar circula no nosso corpo, vindo da respiração, e volta para o universo. Então, esta respiração física, na verdade, é uma contraparte física de uma respiração etérica, que, por sua vez, é uma contraparte de uma respiração sutil. Essa respiração etérica é o movimento das energias etéricas, universais, planetárias, que circulam no etérico do planeta, circulam no nosso corpo etérico e voltam para o etérico do planeta. Assim como os homens sábios da antiguidade respiravam até os calcanhares, os indivíduos nos quais a consciência está desperta, está se ampliando, têm uma circulação etérica mais ampla. Então, se nós estamos muito enfocados em aspectos humanos, instintivos,
a nossa circulação etérica vai ser restrita a uma certa faixa vibratória. Se nós começamos a sentir em nós a boa vontade, o desejo de ajudar os outros, um bom desejo, aquilo vai ampliando a circulação etérica em nós. Os centros etéricos vão se abrindo de uma determinada maneira. Se nós já temos um pensamento altruísta, se nós temos uma aspiração ao bem, outros centros etéricos começam a abrir. E se o indivíduo tem uma busca consciente do ser, uma busca consciente de cumprir pelo serviço, pela doação de si, aquela que é a razão dele estar na vida, se ele tem uma busca superior da verdade, um amor pela verdade, pela beleza, pela harmonia, aquilo já vai abrindo outros centros etéricos e já circulam outras energias nesta respiração etérica. Então, a nossa capacidade de nos relacionar com o universo está ligada ao foco da nossa consciência, ao leque da nossa consciência. Se a nossa consciência está restrita a assuntos domésticos, e para assuntos domésticos atuais bastam poucas células no cérebro, basta uma pequena circulação etérica, porque é muito restrita a vida doméstica. Vida doméstica se entende toda a vida social dessa civilização. As pessoas acreditam em problemas. Então, os problemas da vida humana, dos relacionamentos, isso, poucas células são suficientes. Tanto assim que esta nossa raça de superfície usa uma pequena porcentagem cerebral. Então, está uma ampla gama de células, de circuitos sutis para ser desenvolvida. É como uma mata virgem, tem que ser desbravada. Nós temos que aprender a penetrar esses níveis de consciência, como já fizeram alguns irmãos nossos que trilharam esse caminho à nossa frente e que hoje são nossos instrutores. Na medida que esse processo vai avançando, e está avançando aceleradamente, a nossa relação etérica com a corrente, com as correntes etéricas universais muda. No princípio, nós recebemos correntes etéricas terrestres. É algo restrito ao campo terrestre. Hoje, o relacionamento da Terra com o Sol e do Sol com o cosmos está se ampliando. O campo etérico solar está se expandindo. Então, o campo etérico terrestre está se expandindo também. Então, significa relacionamento mais amplo com o universo. E em nós, esse relacionamento se amplia também, junto com a Terra, junto com o Sol. É uma ampliação, um alargamento. Então, novas energias podem começar a circular, como já está começando, não? É um princípio desse processo, estamos numa transição. Essas energias podem começar a circular mais livremente. É como se a nossa casa, que esteve até hoje fechada, portas fechadas, janelas fechadas, luz artificial ligada lá dentro, fogo fricativo. Essa luz elétrica é fogo fricativo. É a eletricidade mais básica com que nós podemos entrar em contato. É a mesma eletricidade que entra nos nossos choques emocionais, nos nossos apegos, nas nossas disputas, na autoafirmação. Esse fogo por fricção, essa eletricidade aí, essa é a luz que usamos até hoje. A nossa casa esteve com as portas e janelas fechadas. Esse alargamento do sistema solar, esse alargamento do campo etérico da Terra,
significa nós começarmos a abrir as janelas e as portas da nossa casa, começa a entrar a luz do sol, nós começamos a ver as estrelas. Então, são outras energias que começam a circular, a renovar o ar, o ambiente começa a mudar. Então, a Terra e nós que estamos na Terra começamos a ser chamados, atraídos para novas sintonias. Uma reestruturação energética vai acontecendo em nós, são novas antenas, novas sintonias. E em vez de nós ficarmos restritos às correntes etéricas terrestres, nós começamos a ter possibilidade de sintonizar diretamente com energias dos planetas e com energias solares. Então, antes, as energias dos planetas eram recebidas pelo campo terrestre, diminutamente, as energias do Sol, processadas e circulavam dentro da órbita terrestre. Todo o campo psíquico, todo o campo etérico. Hoje nós podemos receber essas energias diretamente se os nossos centros etéricos começam a se relacionar com a vida universal de outra maneira. Isto muda completamente a nossa vida sobre a Terra. Isso muda a dinâmica do nosso sistema nervoso, do nosso sistema glandular, do nosso corpo físico. Muda a nossa vida celular. Então, o ensinamento diz que as energias dos planetas vai ser usada pela medicina, vai estar no conhecimento da ciência. Isto inclui este conhecimento da vida etérica, porque o princípio de criação é no nível etérico. Então, quem trabalha criativamente, quem trabalha como prolongamento da hierarquia, quem trabalha criando na vida, no dia a dia, criando coisas positivas, não confirmando o que já foi, mas criando coisas positivas, do mal fazendo bem. É isto que a hierarquia faz todo o tempo no planeta. Esta rede cristalizada desta civilização humana é trabalhada pela hierarquia permanentemente do mal fazendo bem. E este bem hoje está se alargando, porque energias extraplanetárias, raios imateriais, energias transmitidas pelos planetas, pelo Sol, pelas estrelas, podem circular mais. Então são componentes extraplanetários, extraterrestres, que estão renovando as nossas células, as nossas glândulas, na mente, no emocional, no etérico, no físico, as nossas almas acesas. Então, até etericamente, nós temos esta possibilidade de, num centro nosso, no corpo etérico, receber diretamente energia de planetas, que são escolas mais avançadas do que a Terra. Isto não é feito com a nossa mente, é importante ressaltar. Então, nós não vamos com a mente escolher um planeta, imaginar o planeta refletido no nosso corpo etérico. Não é isto. Nós vamos com a consciência a cada respiração nascer de novo. Nós vamos a cada despertar pela manhã com a nossa consciência no alto, no ser, na hierarquia, nascer de novo. Nos voltar para este todo universal e dizer: eu estou pronto, ou eu não estou pronto e quero nascer de novo. Quanta oportunidade de transformação nós temos. Não precisa terminar uma encarnação para encarnar de novo e formar outro corpo. É neste corpo mesmo, é a consciência dentro deste corpo, dentro deste cérebro,
Mesmo se o cérebro não funcionar direito, se o emocional for desorganizado, se a mente for cristalizada, mesmo assim, qualquer que seja a condição dos corpos, ali sopre com essa respiração aquela brasa. Porque aquela brasa está ali. Então, mesmo que o corpo físico não tenha pernas para caminhar, não tenha braços para mover, sopre aquela brasa. Só cada um de nós que pode fazer isso em si. Ninguém pode fazer isso por nós mesmos. É cada um que faz isso em si. Isto é um segredo entre cada um e Deus. É um segredo entre cada um de nós e a vida cósmica, universal. E se nós soprarmos esta brasa, esse segredo começa a se revelar em nós, porque esta brasa vai aumentando, começa a surgir esta chama, que começa a queimar os véus que nos separam desta realidade na qual nós estamos respirando, esta realidade na qual nós estamos imersos e que nós estamos respirando, esta realidade que nós trazemos permanentemente para dentro do corpo e nem percebemos. O nosso corpo físico é um laboratório de energias que deveria ser dinâmico, sutil, levitar, deveria ser algo normal. Simbolicamente falando, e talvez até fisicamente. Dizem os relatos que em certos momentos, quando Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz estavam falando das coisas de Deus, eles levitavam fisicamente. Ou seja, descia até o corpo etérico daqueles seres uma energia do alto, cósmica, universal, solar, numa voltagem tão grande que as leis físicas perdiam a prevalência. Então, isso que é a lei da gravidade e que nós sentimos com tanta pungência, não? Esta lei da gravidade que está nos deixando agora assentados nessa cadeira, depois, na hora de levantar, nós vamos ter que fazer um certo esforço, não, para sair de onde estamos, na sintonia com as coisas de Deus, né, como diziam na época, levitavam. Então, temos que aprender a respirar. Nesse sentido, a respiração é a vida universal entrar em nós. Isto que é a respiração. Então, a cada respiração, a vida universal entra em nós. Nascemos de novo. Como diz o ensinamento, depois de abençoado, abençoar. Devolvemos aquilo para a vida universal com a expiração. Inspiramos, é uma bênção do universo que entra em nós, todos os níveis. Depois de abençoado, abençoar. Devolvemos aquilo para a vida universal.